É a coisa mais normal do mundo um jogador de futebol se aposentar dos gramados e posteriormente iniciar a vida de treinador. Entretanto, há vários casos de treinadores de futebol que nunca jogaram profissionalmente, já que muitos a princípio eram apenas auxiliares ou preparadores físicos, mas que por algum motivo acabaram se tornando treinadores. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de 10 técnicos do futebol brasileiro que nunca jogaram profissionalmente. Só que antes de mais nada, peço o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito. Graduado em Educação Física, Anderson Moreira nunca atuou profissionalmente, e o seu primeiro contato com o futebol foi em meados dos anos 90, quando foi preparador físico do América Mineiro. Em 1996, Anderson fez parte da comissão técnica que conduziu o time na conquista da Copa São Paulo de Juniores, título esse que voltou a conquistar em 2007 no comando do Cruzeiro. Em 2008 veio a primeira oportunidade em um time de cima, ao comandar o Ipatinga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Seus principais títulos na carreira foram 2 brasileiros da Série B e mais 3 estaduais. Natural de Piracicaba, interior de São Paulo, Guto Ferreira, alguns anos depois de se formar em Educação Física, se tornou treinador, ao comandar as categorias de base do 15 de novembro de sua cidade natal. Após deixar Piracicaba, Augusto Sérgio Ferreira ficou 2 anos comandando times de base do São Paulo e, posteriormente, após passar pelo Tricolor, foi contratado pelo Internacional, onde conquistou a Copa São Paulo de 1998. Seu primeiro trabalho em um time de cima foi justamente no Colorado, ao conduzir o time na conquista do Campeonato Gaúcho de 2002. Seus principais títulos na carreira foram 4 estaduais e uma Copa do Nordeste. Nascido em 1980, Thiago Nunes nunca jogou futebol profissional, mas não foi por falta de tentativas, já que ele fez vários testes em times do interior do Rio Grande do Sul, sem ser aprovado em nenhum deles. Aos 17 anos, sofreu uma grave lesão no joelho, capítulo esse que foi o ponto final na tentativa de ser jogador. A partir dali, começou a se dedicar nos estudos, onde se formou em Educação Física. Por muito tempo, foi preparador físico nos mais variados clubes do Brasil, tendo rodado por nada menos que 10 estados diferentes. E o primeiro time de fato que Thiago Nunes treinou foi o Rio Branco do Acre em 2010, onde inclusive conquistou seu primeiro título na carreira, que foi o Campeonato Acreano. Os principais títulos que Thiago conquistou até então foram a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, ambos no comando do Atlético Paranaense. Formado em Educação Física, Maurício Barbieri durante muito tempo trabalhou no Osasco Audax, passando pela função de gerente assistente e auxiliar técnico. A primeira chance como treinador surgiu na filial carioca em 2012, quando Barbieri conduziu o time ao inédito acesso para a elite do estadual. A partir dali, o agora técnico acumulou trabalhos no Red Bull Brasil, Guarani e no Flamengo, onde se tornou conhecido no cenário nacional. Até o presente momento, Barbieri ainda não conquistou nenhum título em sua carreira como treinador. Mais um que antes de ingressar no futebol se formou em Educação Física, o técnico Ney Franco inicialmente trabalhou como preparador físico, passando pelas categorias de base do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Na Raposa, Ney Franco passou por várias categorias do clube, chegando até a comandar o time de cima de forma interina, mas o primeiro trabalho como treinador em um time profissional foi no Ipatinga em 2005, quando inclusive conquistou o título do Campeonato Mineiro. Em 2006, conduziu o Tigre do Aço até as semifinais da Copa do Brasil, o que acabou despertando o interesse do Flamengo, que o contratou. Na Gávea, foi campeão da Copa do Brasil e campeão estadual. E além desses títulos, Ney Franco tem como principais conquistas na carreira o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira em 2011 e a Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012. Durante muito tempo, Eduardo Barroca trabalhou como preparador físico, acumulando passagens pelos mais variados clubes do Brasil, tendo como primeira equipe em seu currículo o Flamengo no ano 2000. Após a experiência como preparador físico, Barroca se tornou auxiliar técnico, chegando a assumir interinamente a equipe do Bahia em algumas oportunidades, passando ainda pela seleção brasileira. Também foi técnico das categorias de base do Botafogo e do Corinthians, e o primeiro trabalho em um time de cima foi justamente no Glorioso em 2019. José Ricardo Manarino, ou simplesmente Zé Ricardo, até que tentou se tornar jogador de futebol, mas desiludido, desistiu do sonho e migrou para o futsal.
Formado em Educação Física, durante muito tempo foi treinador de futebol de salão, passando por equipes como Vasco e Botafogo, chegando ao Flamengo no final da década de 90. Na Gávea, por muitos anos foi o comandante do futsal, migrando para o futebol de campo ao assumir a equipe Sub-13, passando ainda pelo Sub-15 e pelo Sub-20, onde conquistou a Copa São Paulo de Juniores em 2016. Ainda em 2016, foi promovido ao time de cima do Flamengo, onde fez um ótimo trabalho ao classificar a equipe para a Copa Libertadores do ano seguinte. Seu primeiro título profissional foi o Campeonato Carioca de 2017. Oswaldo de Oliveira se tornou conhecido no cenário nacional ao assumir o Corinthians em 1999, após Vanderlei Luxemburgo deixar o clube e rumar para a seleção brasileira. No timão, Oswaldo deu sequência ao trabalho de Lucha e ainda em 99 foi campeão paulista e campeão brasileiro. O ex-auxiliar técnico ainda foi campeão do mundo pelo Alvinegro em 2000 e no decorrer da carreira acumulou passagens por vários clubes do Brasil e do continente asiático. Oswaldo é o único treinador na história do futebol brasileiro a ter comandado os 4 grandes de São Paulo, os 4 do Rio de Janeiro e ainda os 2 grandes de Minas Gerais. Paulo Autuori é mais um treinador da velha guarda que nunca jogou profissionalmente, tendo iniciado a carreira como preparador físico na Portuguesa da Ilha em meados dos anos 70. Foi também no clube carioca que Autuori teve a sua primeira experiência como treinador, onde posteriormente se transferiu para o futebol português, acumulando passagens por Nacional, Vitória de Guimarães e Marítimo. Em 1995 foi repatriado pelo Botafogo, conduzindo o time na conquista do Campeonato Brasileiro, e além desse título, Paulo Autuori tem como principais conquistas a Libertadores de 97 pelo Cruzeiro e a de 2005 pelo São Paulo, além do título mundial. Natural de Salvador, Péricles Chamusca até que tentou se tornar jogador de futebol, integrando as categorias de base do Bahia, mas dando prioridade à faculdade de Educação Física, resolveu abandonar os gramados. Com o diploma em mãos, começou a trabalhar nas categorias de base do Vitória, onde ajudou na formação de atletas como Dida e Vampeta. E a primeira oportunidade como treinador em um time de cima foi justamente no Leão do Barradão, em 1994. Péricles foi o comandante do Brasiliense na Copa do Brasil de 2002, quando o clube do Distrito Federal chegou na final contra o Corinthians. Também foi o treinador do Santo André na edição de 2004, onde dessa vez conquistou o título, ao superar o Flamengo em pleno Maracanã. Fala galera, lembram de outros treinadores conhecidos que não chegaram a jogar futebol? Então comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.